Oi gente, tudo bom? Estou de volta mais uma semana para fazer uma resenha para vocês. Eu terminei de ler, nada mais nada menos, que O Nome do Vento, de Patrick Rothfuss. Então qual que é a premissa desse livro maravilhoso, que é O Nome do Vento? Nesse lindo mundo fantástico, a gente tem uma taverna chamada Marco do Percurso. E nessa taverna nós temos o dono dela, que é um jovem chamado Colt e seu assistente chamado Bast. Até que acontece um incidente com um dos clientes recorrentes do Colt. Só que ele está numa cidade um pouco supersticiosa demais e as pessoas desconfiam se ele souber de muita coisa. Então ele paga de quem não sabe e tenta resolver o problema. Quando ele tenta resolver o problema, ele encontra um famoso escritor, Devon Locks, mais conhecido como O Cronista. Não demora muito, o Devon consegue convencer o Colt a contar para ele quem ele realmente é. Com a clássica jogada de você pode contar o seu lado da história e todo mundo vai saber o que realmente aconteceu. Convencido então, de acordo com determinadas regras, o Colt vai contar a história dele e ele dá 3 dias para o cronista. Então nós temos uma história dividida em 3 partes, sendo que O Nome do Vento é o dia 1. Então, o Colt começa a contar a história dele, né? Como tudo começou, como ele virou quem ele é. Ele adotou o nome de Colt, mas na verdade o nome do nosso taverneiro é Colt. É bem parecido, tá, gente? Então a gente tem ele desde a mais tenra infância, quando ele tem o seu primeiro contato com o arcanismo, uma das motivações do Colt ser quem ele é e de ter a reputação que ele tem. Em diversos momentos, o Colt tem que parar de contar a história para poder atender os clientes e para poder resolver outras coisas estranhas que estão acontecendo enquanto ele está contando a história dele. Esse é um resumo bem rapidinho, tá, de qual que é a ideia central do livro. A ideia central do livro é o Colt contando a história dele, de como ele chegou aonde ele chegou e por que ele está ali se escondendo de todo mundo. O Nome do Vento, por tipo e gênero, ele é um romance por tipo e ele é fantasia por gênero, né? Afinal, a gente tem um mundo maravilhoso para ser explorado ali. Ele é narrado em primeira pessoa, porque quem está contando a história é o Colt, mesmo que quem esteja escrevendo seja o cronista e que o cronista faça parte do livro. Na verdade, o livro inteiro é narrado pelo Colt, com exceção do interlúdio, que é quando entra um narrador onipresente para contar a história inteira. As ferramentas que o Patrick usa são as clássicas, né? Tem diálogo, tem ação, tem descrição e contextualizar bastante. O que ele tem bastante também é fluxo de consciência, para que a gente possa entender a intensidade do que ele viveu. Basicamente, o autor ele utiliza de fluxo de consciência. A estrutura narrativa ela é mista, mas ela é em sua maioria minimalista. Tem sempre um quesinho de arco dramático, talvez cada história do Colt tenha um pouco de arco dramático, mas ela é em sua maioria minimalista. A interpretação narrativa ela é ambígua, porque a gente sente o tempo todo que o Patrick lançou já algumas sementes para a gente ir crescendo e maturando sobre o que aconteceu na vida do Colt que levou ele a ser hoje quem ele é. A cronologia ela é linear cronológica, tanto quanto ele fala da história dele e nos interlúdios também, desde que aconteceu o problema que fez ele contar, são 3 dias. O período, esse é complicado, porque ele se passa no passado, quando o Colt conta a história dele, mas tem os interlúdios acontecem no presente. A duração no passado é anos e no presente ela é dia. O espaço ele é fantástico, não tem nada de real, então ele é completamente fantástico, um espaço fascinante, eu deveria dizer, com reinos fascinantes, com raças fascinantes. O trabalho do Patrick a respeito disso foi assim genial. Algumas outras considerações, né? Falando sobre o espaço, a gente não pode dizer que o mundo criado pelo Patrick não é um pouco complexo. Na verdade, ele é um mundo
bem dividido, tá? Dividido que eu quero dizer assim, a gente tem as suas peculiaridades, as suas divindades, as suas religiões. Cada região parece que trabalha de uma forma, a gente tem lugares mais supersticiosos, lugares menos supersticiosos. É quase um retrato da nossa terra, mas é um lugar fantástico e eu achei genial como ele trabalhou a linguagem, como ele trabalhou a moeda, como ele trabalhou a diferença de reinos ou a diferença de lugares, quando você sai de um lugar e vai para outro, como as pessoas tratam. O mais sensacional que eu achei foi na parte da universidade. Ali, na verdade, desde o princípio, desde quando ele era pequeno, a gente já é introduzido ao princípio do arcanismo, que o Patrick teve uma genialidade de trabalhar a química, a física, sabe, junto com esse quê de magia. Na verdade, a gente vê dois níveis de arcanismo. A gente tem esse arcanismo que puxa para química, para matemática, para biológicas, porque eles acabam estudando como curar o corpo humano. Então, não deixa de ser a universidade que a gente conhece hoje, com seu quê um pouquinho mágico, sabe? Mas tem também um outro lado que tem a ver com toda a religião e com o marco principal da motivação do Copt, que é a nomeação, que é o nome das coisas. E essa é a parte que mais me instigou, né? A parte ali de dar nome das coisas, que as coisas tenham um nome, que você pode dominar as coisas por aquele nome. Eu achei sensacional. Eu não sei vocês, mas eu achei genial. Dos personagens como um todo, assim, a gente sempre tem que ter o cara que vai provocar as coisas, a gente sempre tem que ter o que vai atrapalhar. A gente vai ter a mocinha pelo qual ele é caído, né? É difícil entender a relação dele com a Dina, porque na verdade ela por vezes acaba irritando a gente, mas tu vê pelo lado dele, tu entende o que ele passava, por que ele fazia o que ele fazia, porque ele era tão caído por ela, apesar de você ter vontade de dizer, né, Copt, por favor, né, o que tá fazendo? A gente apresentou personagens bem ricos, apesar de alguns ainda tecnicamente mal aproveitados. A gente tem uma personagem fabulosa, que é a Auri. Ela fica perdida pela subterrânea que tem na universidade e o Copt acaba meio que tomando conta dela. Mas ela é genial, é muito amável, muito meigo como ela fala. É uma das minhas personagens favoritas. Tirando, claro, o próprio Copt, né? A maior curiosidade também é como ele trabalhou a música. Porque a raiz do Copt é o Edenahu, né? E os Edenahu, se a gente for trazer para o mundo de hoje, eles são nada mais, nada menos do que os ciganos ou as trupes itinerantes, tipo o circo e companhia, né? Era o que a família dele fazia, é a raiz de quem ele é. Então o Copt, ele é absolutamente apaixonado pela música. Então ele não consegue ficar longe da música, tanto que o instrumento que ele toca é um alaúde. Eu não tenho muito o que falar sobre o livro, gente, apenas leiam, né? Se quer um livro novo de fantasia para ler, nossa, é muito mais do que indicado, né? É uma trilogia que não está pronta, tá? Hoje a gente tem 2 livros, que é O Nome do Vento e O Temor do Sábio. Tem um spin-off, que é o livro baseado na Auri, que seria a Música do Silêncio. Mas ele é um spin-off, ele é a parte. Mas vale muito a pena vocês lerem O Nome do Vento e logo lerem O Temor do Sábio, que é o que eu vou fazer assim que eu terminar esse vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado da resenha. Curtam, comenta, compartilha, ajuda o canalzinho. Vamos levar pra frente essa ideia dessa resenha maravilhosa, tá certo? Eu vou tentar dedilhar mais um pouquinho aqui, mas eu não sei como é que vai ficar não. O Copt me inspirou, olha que eu vou te falar.